Boa noite, Graziela. Boa noite. Olá, tudo bom, Verônica? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar recebendo você aqui nessa noite. Que maravilha, também estou bem Tá feliz. legal, conectou bem rápido. Conectou, né? Porque o Instagram sempre às vezes é um pouquinho demorado, assim. Mas dessa vez foi rápido e a gente conseguiu. Até que foi bem rápido. A Vera tá aí, abraço, Vera! Só um minuto. Tá, Eu mandei o convite para a Patrícia, mas ainda não conectou. Então eu queria que ela me mandasse também o convite, que aí eu vou tentar conectar assim, que eu acho que fica melhor, né, para poder conectar, caso não esteja aceitando lá a conexão, tá bom? sim, sim. Mas aí eu gostaria que você já começasse então se apresentando para a gente um pouco, falando um pouquinho sobre você. Eu tenho umas perguntas, mas aí eu sempre deixo à vontade Legal. assim para você Então, eu sou falar. a Graziela, né? Sou Graziela Brum, escrevo desde os 8 anos de idade. Não imaginava que um dia eu ia me tornar escritora, achava que era só uma maneira assim de me expressar, uma das formas de trabalhar e tal, a minha intimidade, né? E aí eu escrevia muito. E, ó, a Patrícia entrou. Então, Olá, tá, Tudo tá tudo bom? certo. boa noite, tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. E é isso. Aí eu comecei a escrever. Com mais fôlego depois que eu me mudei para São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, mas eu fui para São Paulo, né? E depois de São Paulo eu vim para o Pará. Eu sou uma mulher em trânsito, um corpo em trânsito, um corpo em travessia, está se deslocando, e esses deslocamentos eu escrevo a partir da experiência do meu próprio corpo e as experiências que eu vivo, junto com, claro, um fator ficcional, né? Porque eu escrevo ficção, eu escrevo conto, escrevo romance, escrevo poesia. E aí, essas minhas travessias, ela sempre acaba que a gente sempre encontra muita gente, né, nessas caminhadas, e é sempre uma maneira de deslocar o olhar, né, de não estar com um olhar sempre fixo, que a cidade grande, a metrópole, como São Paulo, é uma cidade muito concreta, muito engessada, né, a gente fica um pouco refém de um formato, de uma formatação, inclusive na nossa maneira de ser, as roupas que a gente veste, com tudo que a gente é. E não só isso, também a forma de escrever acaba ficando um pouco contaminada com essa perspectiva da grande cidade, né? Então eu vivo buscando olhares distintos que me coloquem assim em conflitos também, né? A literatura vem desse lugar, né? Do conflito, e aí eu acabei vindo para o Pará, e aqui a gente fez uma residência artística. Já é o 4º ano que eu estou com o Campo de Eliantos aqui, fazendo inúmeros eventos literários, né? Eventos que trazem pessoas do mundo inteiro. A gente já teve gente dos Estados Unidos, da Espanha, a gente já teve gente de Portugal, da França. Então a gente tá indo aí para o quarto ano, e a próxima residência será em setembro. Vai se chamar Fogo Lava Água, que é esse equilíbrio entre o fogo e a água, né? Vai ser essa perspectiva, vamos trazer essa perspectiva. E são experiências que eu faço dentro da Amazônia, e a partir dessas experiências saem um substrato poético para a escrita, né? Uma floresta se torna uma proposta de escrita, uma proposta de repensar a maneira como a gente se conecta no mundo, a gente se conecta com a gente mesma, né? Como a gente se desbrave, como se a gente se vasculha, se olha. E acho assim, essas residências literárias que eu estou fazendo, elas tratam muito mais de quem é o escritor, né? Ainda mais nós mulheres, que sempre estamos com esse lugar aí da
que fomos ensinadas a ser inseguras, né? Fomos ensinadas pelo sistema patriarcal a nos colocar nesse lugar, assim, de desconfiança da nossa capacidade mesmo. Então, essas residências tratam muito mais da nossa percepção, do nosso fortalecimento como escritora, que como objetivo, projeto que a gente quer colocar no mundo. Trabalha a nossa percepção nisso, do que propriamente técnicas literárias. Eu até tenho um podcast que se chama Rugidos, e que eu falo disso, né? Que o corpo em trânsito, o corpo em deslocamento. E esse podcast, ele até fala, né? Que a gente, às vezes, quer saber tanto de técnica literária e esquece que literatura tem que emocionar. E que, às vezes, tem que trazer desse lugar também, né? Que é o lugar da sensibilidade, das sensações, ou dos sentimentos, né? E menos desse pensamento, porque o pensamento passa por muitos filtros e às vezes não tá tão claro no corpo, mas o sentimento, ele tá à flor da pele, ele tá nesse lugar da flor da pele, né? E aí, estando na flor da pele, a gente consegue descrever com mais propriedade, né? Trazendo para o corpo, ação no corpo, descrever com mais propriedade, trazer uma literatura que está buscando mais, que envolve mais, né? Que sai do lugar comum, digamos assim. A gente busca isso. Então, a minha escrita, ela vem desse lugar, Verônica. Ela vem desse lugar da experiência, sabe? Vem desse lugar de se experimentar como mulher, se experimentar como artista, como bicho, como animal, como leoa, como onça. A gente vai se experimentando. E é isso. Literatura visceral. Vera, amada! Tá aqui a Vera. Legal que todo mundo está participando aqui online. Eu gostaria de dar uma boa noite para a Patrícia Vilarim, também jornalista, que está aqui, atendeu o nosso convite de estar nessa noite fazendo essa live. E eu gostaria de deixar esse espaço para ela se apresentar também, para falar um pouquinho, né, sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Olá, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu adorei. Eu sou uma escritora, sou jornalista há 30 anos, né? Sou uma escritora profissional, mas desde 2019 eu comecei a caminhar uma história muito diferente na minha carreira, né? Comecei a escrever uma história muito diferente. Eu fiz uma especialização em ghostwriting e hoje eu sou ghostwriter, uma escritora profissional. O que eu faço? Eu não faço ficção, como a nossa amiga, né? O ghostwriter não faz ficção. O ghostwriter conta histórias reais. Então, eu sou uma contadora de história. Eu conto histórias profissionais, histórias de amor, histórias de dor, de superação. E em cada uma delas, em cada tipo de história que eu vou escrever, eu utilizo uma categoria da nossa literatura. Então, eu caminho pelas palavras, usando a emoção que as pessoas viveram para construir cada uma a sua história. E normalmente as pessoas me perguntam assim: mas todo mundo pode escrever um livro? Né? E eu costumo dizer que sim, porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar. É só saber contar direito. Né? Todos nós enfrentamos muitos desafios na vida. Então todo mundo tem alguma história para contar. Eu fiquei super interessada na história de vivenciar, que você acabou de contar, de vivenciar uma experiência numa floresta e relatar isso, o que você sentiu e o que você viveu a partir disso, né? Nossa, super interessante. Obrigada, Patrícia. E aí, eu adoro essa história do... Como autora pessoal, eu faço poesia, né? Então, e você falando aí da escrita, e aí eu me lembrei que quando a gente escreve com as mãos, é muito mais fácil que os sentimentos passem para a palavra, né? Porque ele não atravessa esse freio que o julgamento e o pensamento nos faz, às vezes, recuar em alguma produção literária.
Sim. Ótimo. A mecanização da computadora ela nos impede, né, às vezes, de fazer acaba formatando muito, né? E a palavra que é diferente da voz. Estava até estudando sobre isso ontem, que a gente vive muito num mundo muito formatado, e a literatura ela tem que ver isso, né? A gente tem que estar procurando sempre coisas distintas para se conectar, e essa grande habilidade do escritor, né? Conectar coisas muito que não. O que é perto é fácil. Às vezes, como você escreve poesia, você sabe. O que é complicado é na poesia, ou não é complicado, mas o desafio do escritor é pegar coisas longes, né? Que estão distintas e que estão afastadas e conectar, fazer essa conexão. A Vera Passos está falando, eu não diria que o importante é contar direito, eu diria contar com a própria voz, com uma voz que é só sua, autêntica. Né? Isso que é o mais difícil. Então esse é o grande diferencial do ghostwriter para um redator, uma pessoa que escreva bem. Porque a gente aprende, quando se especializa, a identificar a voz narrativa que cada pessoa tem. Então, o seu jeito de falar tem que estar no texto, tem que estar na pontuação, tem que estar nas palavras que você usa, para que o seu leitor possa ler e identificar realmente aquela leitura é de tal pessoa, aquela escrita é de tal pessoa, entendeu? Não é uma escrita normal, por isso que eu falei que você tem que passar pela pessoa, com o jeito da pessoa. E essa profissão, né, que você fala de ghostwriter, é nos Estados Unidos que é mais comum, né, Patrícia? Pode explicar Então, melhor, porque aqui no Brasil... aqui no Brasil ainda é um pouco desconhecida, né? Normalmente, quando eu falo o que eu faço, as pessoas falam ghost o quê? Mas, na verdade, nos Estados Unidos e no Canadá, é uma profissão muito reconhecida. As biografias nos Estados Unidos só são escritas por ghostwriter e o nome do autor vai, inclusive, na capa. O nome do autor da biografia vai junto com o biógrafo, o biografado, né? Então, de tal importância que esse trabalho é lá. Demonstra a importância que esse trabalho tem lá também. Eu acho que, assim, aqui no Brasil eu vejo as pessoas mistificando muito a profissão, sabe? E aí eu costumo ouvir assim, muitas coisas falando, então não é a pessoa que escreve o livro? Lógico que é. Né? Eu só tenho a técnica para escrever de acordo com a concordância, com a coesão, a coerência, e de forma que a emoção esteja nas palavras, porque às vezes você sabe só você sabe o que você passou, mas você não consegue botar nas palavras a emoção do que você sentiu. Então, isso acontece muito em livro de memória e biografia. Eu agora escrevo um livro de memória onde todo o material que a pessoa me passou estava escrito em um diário. Então, eu fiz umas entrevistas para colher, né, coletar em alguns momentos desse período de vida que ela passou, os sentimentos daquilo que estava escrito, para poder relatar com a emoção que a palavra precisa. Entendeu? Entendi. Pessoas que não têm habilidade de escrita também, né? Exatamente. A pessoa Mas a pode história é relatar. dela, foi só ela que viveu aquilo. Eu queria perguntar para a Grazi, eu ouvi um pouco do episódio 2 que as manas falam lá, achei bem interessante, né, que você falou aí sobre a residência literária, o Rugidos, né? E eu vi o áudio lá e achei bem interessante, que foi questionado o fato do Brasil ser um país machista, né? Também fala um pouco sobre a descolonização dos corpos das mulheres, também sobre o fato das mulheres até mesmo poder viajar sozinha, falar algo desse tipo, né? Como as pessoas questionam. Aí eu queria que você explicasse melhor como foi, né? Esse trabalho do Rugido podcast.
Eu sempre fiz podcast, eu gosto muito desse tipo de expressão artística, acho que essa troca, né, essa troca que eu tô tendo aqui contigo, com a Patrícia, ela é sempre muito, enriquece muito a gente, né, quem trabalha com criatividade, com produção literária, eu acho que todas as formas e todos os jeitos da gente se conectar, nós mulheres, e nos apoiar, faz muito sentido, sabe? O Rugido surgiu dessa necessidade, assim, de me expressar, por várias situações que eu via eu e algumas manas passando, amigas, que a gente vive nesse mundo patriarcal e às vezes a gente nem se dá conta, né, do quanto é complexo para uma mulher se afirmar. E às vezes as palavras, como eu falo em algum dos podcasts, às vezes as palavras elas não conseguem comunicar, porque está tão impregnado, o sistema patriarcal está tão enraizado, né? Que a gente às vezes a gente não consegue se comunicar porque a pessoa está realmente fechada para qualquer tipo de diálogo e quer continuar nesse sistema patriarcal violento, essa coisa muito de submissão da mulher, é muito complexo, né? E aí, como eu estou numa residência artística, eu recebo muitas artistas que estão viajando, muita galera que tá conhecendo a América Latina, né? E essa fala que você está falando, Verônica, é de uma cineasta argentina, uma mulher incrível, assim, de uma habilidade, de uma técnica de cinema muito peculiar, porque você sabe que a Argentina eles têm um cinema muito interessante, né? Temos vários cineastas importantes na América Latina, no mundo, que vêm da Argentina. E a minha amiga Carol, que foi quem falou isso, ela disse que esteve na Colômbia, esteve no Peru, esteve na própria Argentina. E ela relata, ela entende que o Brasil é o lugar com que ela sofreu mais violência na rua e é o lugar mais violento, né? E a gente fala isso com propriedade, porque se a gente for ver as estatísticas aí, alarmantes. E a gente teve aqui uma amiga, né, que é a palhaça Jujuba, vocês devem ter conhecido, que é uma mulher que viaja, que é uma artista, que é uma artista incrível do circo, que veio de bicicleta na Argentina, que teve 3 meses aqui na Vila de Alter do Chão com a gente, e que foi morta de forma violenta, um feminicídio horrível aqui no estado do Amazonas, depois que ela tinha saído aqui de Alter do Chão. Então, foi muito complexo, né, a gente viver essa história nas manas aqui de Alter. Então, se falava muito, assim, da gente se expressar, da gente se comunicar e tentar combater esse sistema violento, esse sistema complexo que é, né, que tem que traz como a técnica deles é o machismo, né, a técnica do sistema patriarcal, entendendo que todos nós estamos estamos dentro desse sistema. Então isso eu acho que acabou acontecendo rugidos, né? Acabou acontecendo da gente começar a estudar Glória Anzaldúa, que é uma intelectual mexicana que vive num território de fronteiras entre o México e os Estados Unidos e que é uma ticana, que também, né, é uma mulher que tem uma língua que não é nem inglês, nem espanhol, e a própria linguagem, ela é um motivo de ser recriminada, de sofrer violências. Então, eu comecei a ler Glória Anzaldúa, acabei montando um grupo que se chama As Manas Falam, com um grupo de mulheres aqui para a gente ler realmente texto da Lélia Gonzalez, que é a maior feminista do Brasil, né? A gente entender um pouco mais, porque todo mundo hoje, eu sou feminista e tal, mas peraí, você é feminista, o que você está fazendo? Como que é o seu feminismo? Então, eu acho que não pode ter violência contra a mulher. Bom, isso não é feminismo, né? O feminismo é uma prática, sobretudo uma prática de escuta. É uma prática que a gente precisa ou montar um grupo, ou a gente precisa escrever, ou a gente precisa fazer um podcast, ou a gente precisa trocar para a gente conseguir amenizar, talvez, e fazer um mundo diferente, né? Sabe, Verônica, eu penso, sem sombra de dúvida, se o mundo fosse comandado pelas mulheres, a gente não teria a floresta amazônica tão destruída como está sendo destruída, né? O capitalismo, a destruição, ela vem de um sistema patriarcal. Então, assim, não tem a gente aqui em Altar do Chão,
A gente não tem dúvida disso, que se fosse as mulheres estivessem unidas, conversassem, tivesse essas trocas, essas presenças, provavelmente a gente não teria uma destruição do que a gente está vendo no mundo. O clima está cada vez mudando mais. Então, a minha literatura, ela vai nessas vivências, né? Nesses entendimentos, de entrevistar as manas também, de conhecer pessoas de lugares diferentes. A Argentina hoje está com um presidente terrível, que elas passaram muitos anos lá na frente na Casa Rosada, acho que sei lá o dia que elas se manifestavam, mas anos de manifestação para conseguir liberar o aborto, e agora com esse presidente dos Estados Unidos, da Argentina, provavelmente vão perder vários direitos, né? Então, é desse lugar que a gente faz a literatura, né? Um lugar em que a gente tenta não vir com com o mesmo formato patriarcal dos personagens violentos. Não, a gente tenta fazer uma literatura, não é uma literatura boba, né? Vamos fazer aqui a Cecília Meirelles que falava, não, eu não sou poetisa, eu sou poeta, porque falavam que poetisa era aquela mulher que fazia poesia bobinha. Não é isso, sabe? Mas é vir de outros lugares, vir de outras percepções do mundo que a gente vive, colocando o nosso corpo, né, a nossa presença, a nossa experiência no mundo e tentando buscar esses personagens de uma forma, de um contexto real, de onde está realmente acontecendo a violência e como que ela acontece. E a partir daí fazer uma escrita que tenha essa linha, esse raciocínio, né? Essa coisa que venha de outro lugar, que prime não só pelo mental, mas pela intuição, por todas as coisas que nós, mulheres, temos, né? Então, o Rugidos vem daí. E aí o Rugidos trouxe uma cabocla, que é uma menina indígena, para falar sobre a vida dela dentro da floresta. O Rugidos trouxe também uma doutora em literatura do B de Belém. Então, a gente tá desenvolvendo assim o feminismo negro, né? Da Lélia Gonzalez, já tem um podcast que vai falar sobre isso, sobre todas essas situações, e que isso é ponto de partida para qualquer mulher que quer escrever, né? Não dá mais para escrever tendo esse pensamento patriarcal. A gente precisa se reformular, precisa se repensar para fazer uma literatura que seja uma literatura que realmente provoque transformações, né? Mas aí a gente precisa também se colocar nesse lugar. Então é isso que a gente está fazendo aí, Alter do Chão, esse movimento, dentro da residência artística Campo de Eliantos, dentro da Vila de Alter do Chão, com o podcast, a minha própria escrita também, ela é uma escrita que é uma escrita que também busca, né, essas conexões. Bem, acho que é a Vera que está falando A alguma Vera. coisa. Então, estou tentando ler aqui e traduzir. Ela Ela tá falou falando que eu sobre a estava lei em do Buenos aborto Aires lá, sim. quando da votação da lei do aborto, que ela estava em Buenos Aires. Foi tão emocionante participar daquilo, dava uma esperança de que o Brasil chegasse lá, e no final regredindo. Triste, triste mesmo. Ela estava lá. São coisas, são situações, né, que a América Latina, ela tá num lugar ainda que é complicado, né? As mulheres estão perdendo muitos direitos, é muito complexo, né? As violências que as mulheres nem se dão conta que estão vivendo violências, em relacionamentos abusivos, tóxicos, que elas nem se dão conta do como é enraizado e como está penetrado dentro da nossa estrutura o patriarcado, que a gente nem consegue perceber o que é e aonde a gente está vivendo, as violências que a gente sofre, a gente não consegue muitas vezes entender. Então, essas mulheres lá de Buenos Aires, essa mulher da Argentina, elas foram muito aguerridas, né? Elas conseguiram muitos direitos, elas conseguiram muita. Tem a Rita Segato, que é uma das maiores também da América Latina, que destrincha assim em vários textos a violência que vem do patriarcado, uma intelectual muito interessante, muito importante, né, para nós mulheres todas conhecer, ler esse tipo de literatura da América Latina. Porque o nosso feminismo, né, Verônica, ele é muito diferente do
do feminismo europeu e do feminismo que existe nos Estados Unidos. Nós viemos de um outro lugar. Nós temos que entender que nosso país é um país de miscigenação, que tem várias raças aqui, e que estão, e essas raças, elas é uma outra perspectiva, né, de construção de um país continental. Eu que estou na Amazônia, é totalmente diferente estar na Amazônia do que estar em São Paulo, estar no Rio Grande do Sul, né? É outra cultura, é outra forma de pensar. Então é daí que a gente também tem que escrever nossos personagens, né? Que a gente tem que fazer literatura. Uma literatura que seja uma literatura... Eu acredito nisso. A literatura não serve para nada. Ah, cara, para. A literatura serve, sim. A literatura, ela tem que fazer as suas transformações, né? E a partir dessas transformações nós temos o dever, nós agora, nesse momento que nós estamos, dever de abrir esses portais e estudar, né, da parte intelectual que cabe a nós, escritoras, né, que trabalhamos com o intelecto, estudar essas autoras, e principalmente a Lélia Gonzalez, que é uma feminista brasileira, que quando uma feminista, me esqueci, a Davis, ela veio ao Brasil, lá no Ibirapuera, ela falou: o que vocês me chamaram aqui? Vocês têm Lélia Gonzalez, gente, sabe? Então é isso, a gente se conectar, né, mais, é muito legal você fazer essas lives, eu consegui conhecer a Patrícia, saber do trabalho dela, essas trocas, essas possibilidades de conhecer pessoas, né? A internet nos possibilita isso. Queria perguntar para a Patrícia se teve algum trabalho, algum livro que te impressionou mais, alguma história mais impactante. Pode ser alguma história de superação de alguma mulher, algo desse tipo. Ah, sim, Você queira. vários. Mas, algumas, eu costumo dizer que todo autor que passa por mim vai deixando um pedaço dele, né? Daquela história, do que a gente trocou. Porque muitas vezes essa pessoa nunca havia contado nada para ninguém sobre aquele assunto. Principalmente quando a gente trata de um livro de memórias ou uma biografia, né? Então, sim, já escrevi livros, histórias que mexeram muito comigo emocionalmente, que me fizeram acreditar que é possível, né? Histórias de superação e muitas histórias de dor também, difíceis de serem contadas, né? Falando aí então de mulher, né? Já relatei uma história, uma biografia de uma moça que foi violentada pelo próprio pai dos 6 até os 19 anos. Então foi uma história muito difícil, mas aquele livro para ela foi uma cura, porque me relatar aquilo tudo que ela viveu, todos aqueles anos, e a forma como ela se libertou, né, como ela conseguiu se libertar daquele abuso, e a partir daquele livro ela conseguiu modificar a vida dela. Então, eu acho que a escrita possibilita isso, né? E eu acho, e engraçado é que a maioria das minhas autoras, meus clientes, né, que eu chamo de autor, mas são mulheres. Porque eu acho que a mulher é exatamente isso. Ela precisa da mulher que sinta como ela para contar a história. É muito diferente, sabe? Então eu acho que nós devemos nos fortalecer uma outra, para que a gente, ainda mais a nossa sociedade, você fala uma sociedade machista, sim, a mulher não podia nem estudar, não podia frequentar a escola, não podia escrever. As primeiras mulheres escritoras escreviam com pseudônimos masculinos, porque só em 1860 que começou a aparecer romancista, mulher, né? Então, a história nos impediu de caminhar pela literatura durante muito tempo, de nos expressarmos assim. Então, a história do Brasil, né? Então, eu acho importante que a gente
a gente nos reúna assim, a internet é um ambiente maravilhoso para isso, né? Imagina quando eu falaria com uma pessoa da Amazônia, nunca, né? Eu aqui no Rio de Janeiro, carioca, como eu falaria com alguém e ouviria histórias como essas, experiências, né? Vivências, e a gente aprende na troca com o outro, a gente cresce na troca com o outro, né? Então, assim, fantástico, Verônica, sua ideia. Muito obrigada. Uma grande oportunidade, realmente, de vivenciar isso. E, voltando à sua pergunta, todas as histórias que passam por mim me tocam de alguma maneira. Certo. A Graziella, ela também fez uma exposição de colagens, né? Que o nome é Ocupação Amarelo 57. Você viajou para Paris e desenvolveu um diário de viagem, uma série de colagens inspiradas nas suas andanças e olhares poéticos, onde você encontrou a cor amarela tão presente nas ruas da cidade, né? E também queria que você falasse um pouco sobre o livro Genipará, que você é autora também, Sim. desse e de um outro. É. Esse é o meu primeiro romance publicado. O Genipará, ele foi contemplado com o PROAC lá em São Paulo. E foi muito legal, porque eu tive a possibilidade de publicar. Esse meu, já tinha ganhado um outro, mas eu não gostei muito do livro. E aí o Genipará foi o meu primeiro romance. E eu acho que foi uma experiência muito interessante, assim, sabe? De construir um livro a partir dessa perspectiva da floresta, sabe? Com o olhar da floresta. De tentar desconstruir um olhar que é um olhar de uma cidade e buscar na natureza uma forma de escrita, né? Entender que o homem ele não pode ser o centro, né, do mundo, assim, saber que existem outros seres que estão aqui, que são fundamentais para nossa, inclusive para nossa sobrevivência, como é a floresta, né? Sem essa floresta nós vamos ter enchente, nós vamos ter muita coisa acontecendo no mundo, né? A gente sabe disso. Então, esse olhar, que é um olhar que coloca o homem como centro do mundo, ele já não faz mais sentido no mundo no momento que a gente está vivendo agora. A gente tem que entender que existem outras percepções, e essas percepções, sim, vêm de árvores. As árvores, elas conseguem se comunicar a 200 quilômetros à distância, né? As raízes, elas, embaixo da terra, elas caminham, né? Elas andam e elas se comunicam. Então, a gente não pode achar que é o centro de tudo isso. Quer dizer, a gente acha que é o centro, e é justamente por achar que é o centro de tudo isso que a gente está com essa dificuldade aí, né, de entender que precisamos aprender a conviver com a natureza, porque senão não vamos mais viver. Então, essa é uma forma. E aí o Genipará veio nessa perspectiva, sabe? De tentar construir um livro que eu pudesse trazer algo que não fosse o homem o centro do mundo, mas que ao mesmo tempo não fosse um livro de contemplação, com narrativas muito extensas, né? De paisagens que você fica horas e horas falando de paisagens, que não era um objetivo disso, era um objetivo de realmente fazer uma pedra e uma árvore falar, só que ao ponto de tentar entender como isso tinha que ser feito, sem parecer uma coisa meio bizarra ou uma coisa meio de adolescente. Então, a poesia me salvou nisso, né? Porque eu trouxe uma poética bastante presente nesse livro, que tem um viés experimental, mas eu trouxe uma poética que consegui desenrolar, digamos assim, um texto, construir um texto que pudesse ter uma narrativa, uma linha narrativa do começo ao fim, embora tenha várias nuances, né, onde quando a floresta penetra no livro e a floresta se impõe e se é pungente, aí ela fala realmente, ela se expressa dentro do livro, mas eu consegui trazer o leitor numa narrativa e buscando essa voz, né, que fica entre espaços, digamos assim, entre uma floresta e a percepção humana. Bom, enfim, acho que o livro foi bem sucedido, já faz 3 anos que eu lancei esse livro,
Mês que vem, agora, dia 5 de julho, eu estou lançando um outro livro, que é o segundo livro desse texto, que é um texto que são 3 livros, e fiz o segundo, esse segundo foi muito legal também, foi premiado em BH, em Belo Horizonte, teve uma premiação, e eu tô feliz, assim, com essa pesquisa, né, em que eu me utilizo como parte da pesquisa. Então, participo, né, é uma etnografia participativa, digamos assim, onde a minha pesquisa, eu faço parte. Então, eu também estou aqui na natureza, eu vivo dentro da floresta, eu estou aqui na natureza e também eu estou coexistindo com toda essa floresta. Então, é por aí que eu vou trabalhando a minha leitura, as minhas escritas e as minhas experiências do corpo, né? E viajo muito, né, Verônica? Fui para Paris, fiquei 25 dias caminhando em Paris, quase morri caminhando. E aí, nessas caminhadas dentro do metrô, dentro do... escreve onde dá, mana. Não é querer cancelar a Virginia Woolf quando ela coloca aquele livro Um Teto Todo Seu, sabe? Que toda mulher tem que ter seu espaço. Só que a gente não é europeia, a gente não é rica. A gente é latina. E aí a gente não tem grana, às vezes. Então escreve no banheiro, escreve na cozinha, escreve onde dá. Mas escreva, sabe? Porque escrever é um ato de liberdade. Então, é isso. A Glória Anzaldúas fala isso nos textos dela. Que não é, a gente não quer cancelar, porque era o século XVIII, Virginia Woolf era uma mulher rica de Londres, tinha casa na praia, tinha... Tá massa, né? Que ela fez ensaios sobre nós mulheres escritores maravilhosos esses ensaios, maravilhosos. Mas, hoje, a gente sabe que na América Latina a gente não tem essas condições, né? A gente não é todo mundo que tem condições de ter um escritório onde pode se encerrar para escrever. Não é. Então somos mulheres que estamos trabalhando, Carolina Maria de Jesus, né, que está na rua, que tá catando lixo, que está catando, né, ela está escreveu o quarto de despejo. Quer dizer, é isso, sabe? É esse trânsito, esse movimento, é escrever nesse lugar onde você está no movimento, onde você está se deslocando, onde você está nesse trânsito. É isso. Certo. Queria perguntar para a Patrícia também, que ela também escreve poesia. Se você quer deixar alguma poesia para os leitores e quais os livros que você indicaria para criatividade na hora da escrita. Para criatividade, tem vários, mas deixa eu te dizer aqui os que a gente pode indicar para o pessoal. Ó. Vou pegar uns. Primeira dica que eu dou para quem quer escrever: tenha um livro à mão, qualquer lugar. Na mesinha de cabeceira, na mesinha da sala, na mesa da cozinha. Hoje eu fui tomar um chá com uma amiga, no final da tarde, e nessa cafeteria tinha um canto com uma bancada grande, assim, com banquinhos, e vários livros apoiados. E aí eu falei, nossa, olha que ideia maravilhosa. Você vai tomar um chá, um café, é uma cafeteria, e você encontra livros, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Para quem quer escrever, precisa ler. Então, a melhor forma de melhorar a criatividade, melhorar a sua escrita é lendo. Primeira dica, tá? E aí, de livros propriamente dito, tem Libere a Criatividade. Eu tenho até no meu Instagram alguns livros que você pode melhorar a criatividade para escrever. Vou te dizer aqui. Você achou? O Caminho do Artista, da Julia Cameron, Grande Magia, de Elizabeth Gilbert, e Roube como um Artista, do Austin Kleon. Maravilhoso. Esse, então, diz assim,
que ninguém, a gente sempre rouba alguma ideia de alguém quando lê alguma coisa. E a partir daquela ideia surge uma ideia nova para você. Então, assim, esses são os 3 livros principais que eu acho que pode é, ajudar quem quer escrever melhor ou escrever mais, né? Porque para melhorar a criatividade, para escrever, você precisa ler. Essa é a primeira dica. Então, eu vou escolher uma poesia que eu gosto muito, porque hoje foi uma coisa que me tocou. Eu estive com essa amiga no final do dia, eu tive um dia muito conturbado. Além de todos os os compromissos, né? Eu tive um imprevisto grande que tumultuou, mas eu consegui, né? Esse jogo de cintura que só a mulher tem. Consegui voltar, não é verdade? Consegui voltar com isso, com a minha rotina, cumprir meus compromissos e aí eu no final do dia conseguimos confirmar esse café que a gente ia tomar, que acabou virando um chá. E deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Achei uma que eu gosto bastante, que fala sobre a mulher. É porque eu tô no iPad. Você podia ter me avisado. Você ia precisar. Você ia querer isso. Eu teria a mão. Espera, não tem problema não. Eu não sei de cor. Não sei nada do que eu escrevo de cor. Desculpa. Vou ficar te devendo. Tá bom, então. Não tem problema não. Não sei de cor. Eu tenho uma sobre a mulher que eu escrevi no Dia da Mulher, que eu gosto muito, mas eu não consegui encontrar. No meu Instagram aí, se você botar poesias, você deve encontrar. A Gisele entrou. Poeta Gisele. Minhas amigas. Gisele, querida, um beijo para você aí em Belém. Tô mandando beijo aqui, adoro mandar um beijo. Desculpa aí, gente. Eu queria perguntar então para a Grazi se ela tem alguma frase, algum poema também que queira deixar, para a gente começar meio que encerrar a live, né? Assim. Aí. Olha, eu também não estou preparada para a leitura de nada, de nenhum texto meu, mas eu queria convidar vocês para escutar o Rugidos Podcast, tá? Que é um trabalho que eu estou fazendo que fala sobre o feminismo da floresta, fala sobre o feminismo em construção aqui no norte, e que fala também sobre experiências do corpo como forma de escrita, os atravessamentos, os trânsitos, né? O quanto é importante essas viagens, o quanto é importante essas trocas. Então, queria convidar todos vocês para conhecer o Rugidos. Também gostaria de convidar vocês para conhecer a página da Residência Artística. Gisele, agora que está aqui, é uma das curadoras, tá? Que trabalha aqui com a gente, que faz também performance. A gente fez a última residência, ela fez uma performance que é escrita no corpo, que foi uma coisa fantástica. São experiências incríveis, né? Que levam o corpo a outros estágios de percepção, de existir, de resistir, de se reencontrar, de se refazer, porque é isso, né? A literatura é isso. E, bom,
lá no meu Instagram, lá no Instagram do Campo de Elianto, você pode ver os meus projetos, as atividades que a gente faz. E a literatura, queria convidar vocês para conhecer o meu próximo romance, que está para ser publicado, A Curva Vermelha do Rio, pela editora Garopa. Um beijo para minha editora, Marina Ruivo, que apoiou esse projeto. Faz muito tempo que eu estou tentando publicar o meu livro, não conseguia. E ela, uma mulher incrível, uma super editora, me chamou para essa publicação. Então, daqui a pouco o livro está aí, né? E eu vou ler lá um pedaço do meu texto e tal. Até posso ler alguma coisa aqui. Para aí, deixa eu pegar para você. Não estava preparada também, mas acho que é mais fácil para mim. Fácil eu pegar aqui. Deixa eu entrar aqui no meu escritório. E aí, queria convidar vocês também para conhecer o meu trabalho de escrita. Eu tenho um grupo, né, que eu conduzo na internet, que se chama Escrita, grupo de escrita e performance, que eu trago, né, algumas propostas em que o corpo é um elemento fundamental, esse movimento do corpo, para produzir arte, para produzir textos, né? Faço várias experiências e essas experiências têm sido muito ricas, né? Têm sido muito fortes, assim. Vamos ver se eu falo um pouquinho, então, do meu próximo romance para vocês. E aí eu tenho pronto para... Verônica, eu estou sempre escrevendo, né? A minha vida é isso. Eu escrevo para mim, né? Diferente da Patrícia, que faz um trabalho rico aí com o pessoal, essa interação. Mas eu escrevo as minhas loucuras. E aí eu estou com um livro de contos que se chama Vadiagem, que fala sobre a capoeira, se passa em Salvador. Eu tenho um outro livro que também para publicar esse ano, que se chama Mercado das Flores, que é um livro de poesia, né? Um livro de poesia. E estou escrevendo 2 textos agora, que é Odara, um deles, e o outro é o Feminismo da Floresta. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui o livro A Curva Vermelha do Rio. Peraí. Eu vou ler o começo do livro para vocês, que vai ser... A gente vai publicar. Peraí. A curva vermelha aqui. E começa assim esse texto. É um texto muito feminino, porque é uma cidade construída praticamente por mulheres, né? Então, é uma cidade na Amazônia, bastante Campo de Eliantos. Beijo, meu amor, Gisele. E eu vou ler aqui para você. Se chama A Curva Vermelha do Rio, tá? É um livro que fala sobre mulheres no Pará, elas estão no Pará, e ela começa, uma das personagens, né? Começa a contar uma narrativa, vou ler aqui. Previ a morte de Mande ao cortar em 2 uma pitaia vermelha. Da polpa do fruto se desprenderam sementes deterioradas. O líquido encarnado verteu sobre a mesa da cozinha, como se fosse o sangue de corte profundo. Era o órgão vital em colapso, o coração de minha avó. Ali, sentada com a faca na mão, uma sensação de perda do que segue nesse mundo, o abandono. Segurei o choro, mas depois de uma luta em vão, as lágrimas se precipitaram pelo rosto, desceram geladas pelas bochechas e salgaram os lábios. Perderia a minha avó em dias. Então começa esse livro com uma avó e uma neta, né? E a neta, que é uma curandeira, ela prevê a morte da avó e ela vê a avó cortando ali, ela cortando aquela pitaia, né? Que é uma fruta vermelha. E ela fez toda uma metáfora, um simbolismo no começo do livro. E aí vai se desenrolando essa história, né? Esse livro ganhou o prêmio literário da cidade de Belo Horizonte. É um livro que eu estou muito feliz em publicar, Verônica. Estou muito feliz em publicar. Parabéns pelo seu trabalho. Uhum. Gostei, bem. É isso. Eu adorei, viu? Amei. Vou procurar esse livro aí. Quero eu vou te chamar no Instagram, com certeza. Com você. Quero conhecer melhor. Ai, obrigada, Vera. Obrigada, meu amor.
Eu quero conhecer melhor você, Patrícia, né? A Verônica também. Eu adorei essa ideia, me chamou para a live, eu olhei o Instagram. Eu assim, gente, vamos lá, eu adoro falar, vamos lá, falar, contar um pouco da minha história. Sempre é bom conhecer gente nova. Então, já que falamos de mulher, de feminismo, eu vou falar uma poesia minha, tá? Sobre isso. Ser. Sou quem se perdeu. Sou tudo o que aconteceu. Sou o que renasceu, sou mais eu. Sou o que senti, sou o que vivi, sou o que escolhi. Sou livre. Sou como der, sou o que eu puder, sou o que eu quiser. Sou mulher. Sou agora inteira, sou a minha maneira, sou verdadeira. Sou guerreira. Hoje eu sou toda minha. Patrícia Vilarinho. Ai, Que lindo. que lindo! Maravilhoso! Adorei! Muito Todas feminista. nós somos tudo isso, né? Com certeza, Patrícia, arrasou. Muito legal essa poesia. Muito, assim, positiva, né? De mostrar porque que a gente sair desse lugar de vitimização e se colocar, que nem se você coloca nessa poesia, se colocar, se mostrar, se dizer, não, eu sou isso. Para aí, para que eu tô chegando, eu sou isso. Maravilhoso. E principalmente saber que pode, né? Saber que pode. Patrícia, você quer falar como que as pessoas podem te encontrar para esse trabalho de Ghostwriting? Ghostwriting. Você que precisa de um escritor para contar a sua história, seja ela profissional, seja uma história pessoal, alguma coisa que você passou na sua vida. Você pode me encontrar pelo LinkedIn, Patrícia Vilarinho, pelo Instagram, patriciavilarinho.jornalista, é o meu arroba, ou então pela minha homepage, eu tenho Patrícia Vilarinho Webnote. Você me encontra lá, e estão todos os meus contatos, meu telefone, meu e-mail, aí você entra em contato comigo, eu vou ter o enorme prazer de atender todo mundo. Tá bom. Verônica, a Gisele Ribeiro é uma performance artista, professora da Universidade do Pará, da Federal do Pará, professora de literatura. É uma das curadoras aqui, está falando aqui do poema da Patrícia. Ela é uma poeta incrível. Ela vai fazer uma performance em São Paulo, tá? Dia 21 de junho, que é o nome Case-se Consigo, que é um de autoafirmação do nosso amor, do nosso próprio amor. Então, é muito legal, né? Porque você leu, ela já identificou que esse é um poema que provavelmente tem muito a ver com essa performance que ela está fazendo, que é o Case-se Consigo, que é são maneiras, né, de se auto-amar, de se observar. Adorei saber. Patrícia, eu também, adorei. tem da descoberta do auto-amor, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns, Gisele, pelo seu trabalho também, sobre o auto-amor também, né, que as mulheres têm que, né, se despertar também. No caso, se consigo. Tá falando, a Vera tá falando, que legal, caso consigo, amei. Obrigada pela participação de vocês aqui na live, tá? Então, então vamos encerrar a live. Foi uma delícia. Live, tá? E vou continuar divulgando o trabalho de vocês no YouTube, tá? Quero agradecer mesmo, foi bem importante essa conversa, aprendemos muito. E também, se quiserem também conversar depois, né? Fique à vontade. Estamos aí à disposição. Eu agradeço também. Ganhei meia-noite aqui. A Gisele Ribeiro está falando. Maravilhosa, Gisele! Beijão para você, Vera. Beijo para você também.
Vocês querem Um falar beijo, Verônica. mais Muito obrigada pela oportunidade, viu? Foi um grande prazer falar um pouco sobre o Gente, meu trabalho. queria agradecer também, Verônica, por esse convite. Adorei, muito obrigada. Adorei a noite, adorei esse papo, adorei conhecer a Patrícia, o trabalho dela, a poesia, que coisa incrível, adoro. Eu também. Muito bom, já somos Foi um melhores prazer. amigas. Foi um prazer. Tá na minha lista de desejos e Amazônia. Ai, vem me visitar aqui, Já vem me estava, visitar em Alta do então. Chão. Falei aí, se Deus quiser, ano que vem. Então tá, vou te esperar. Tá bom? Um beijo, Tá bom. gente. Até Beijo. mais. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Também.